doutor Ricardo Felício. Nós recebemos aqui, doutor Ricardo, algumas perguntas. Eu vou citar algumas, porque, de repente, na sua explanação já aborda esse tema. Vários internautas, né? Danilo Mendes, do Distrito Federal, diz que pergunta se temos que parar de usar gasolina nos carros e usar só eletricidade. Josias Reis, do Distrito Federal, também. O que é mais importante, garantir o emprego e renda ou proteger o meio ambiente ao custo da empregabilidade? Tiago Maia, do Rio de Janeiro, como a hipótese do aquecimento global antrópico explica que no período... Está atento. Que no período holocentro, os outros também, mas tivemos temperaturas mais altas com CO2 mais baixo. E a terceira indagação, doutor Ricardo, que faz aqui alguns internautas, vou tentar sintetizar. Ele diz o seguinte, olha, se há, na fala do professor doutor Molion, uma contestação ao IPCC e a constatação, tida como científica, de que há um aquecimento ou mudanças climáticas provocadas pelo homem, e o doutor Molion vem e diz que há mudanças climáticas históricas, mas não são provocadas pelo homem. E o que os internautas dizem? Bom, mesmo assim, o IPCC, a ONU, a partir dessa hipótese, estabeleceu uma série de regras e interferências nos países, através de sanções, de verbas que só são realizadas se o país abrir mão da floresta amazônica, basicamente, quando, na verdade, há uma afirmação muito drástica e grave de pessoas que estudam o tema há décadas, que dizem que, a partir desse raciocínio do IPCC da ONU, mas ele está errado. Então, o Brasil deve, aí sim, ministro, os internautas perguntam, se isso não é vassalagem. Se o Brasil, ao aceitar hipóteses de organismos internacionais que não se comprovam como ciência, ao contrário, e mesmo assim aceita a interferência a ponto de produzirmos ou não produzirmos. O ministro Ricardo Salles está agora discutindo o Fundo Amazônico. E a Alemanha, que é uma das maiores patrocinadoras, o doutor Molion acabou de dizer, eles fizeram uma Itaipu e meia em termoelétrica, que é a mais poluente do planeta, mas, ao mesmo tempo, quer exigir que o Fundo Amazônico só sirva para políticas que não mexam na floresta amazônica. Então, alguns internautas tocaram mais ou menos nesse assunto. Quer dizer, não era para dar um freio de arrumação? O Brasil não teria que dar um freio de arrumação? Espera aí, se tudo isso que a ONU, o IPCC, esses organismos internacionais dizem, está baseado numa premissa que não se confirma, não é para parar e dar um freio de arrumação? Então, eu faço essas indagações, que são questionamentos de internautas que estão nos assistindo, para quem sabe, já na fala do doutor Ricardo, quem sabe ser abordado. Com a palavra, doutor Ricardo Felício. Bom dia a todos. Bom, sou Ricardo Felício, sou meteorologista e também gosto da geografia. E da parte da geografia que eu mais gosto, além de todas as áreas físicas, é de geopolítica. E aí, praticamente, eu vou simplesmente colocar... O professor Molion já passou a autoestrada e esqueceu uns buracos, eu vou tampar só esses buracos. Porque, realmente, hoje, 31 anos depois, sem a apresentação da evidência científica, a gente ainda está comendo desse prato, alguma coisa está muito errada. 24 conferências já, né? Bom, então, por isso que eu coloquei mudanças climáticas, sempre eu coloco entre aspas, porque tiraram aspas, virou uma entidade, né, que a gente tem religiosa, né, é uma questão apenas geopolítica. Porque tudo que a gente está vendo na área de meteorologia e de climatologia geográfica, 2 escolas dizem não, isso está errado. Por favor. Tá? Então, o objetivo da nossa palestra é apresentar a fragilidade da hipótese. Não é teoria do aquecimento global. Sinto muito. Por quê? Porque uma teoria tem que trazer evidências. Esses caras até hoje não trouxeram.
que mais a gente viu é falta evidência científica. Então, está no mundo da fantasia, as hipóteses. A gente pode pensar o que a gente quiser, tá? Do aquecimento global e a discrepância. Então, quando o cara ainda fala mudança climática, aí ele está fugindo da realidade completa, porque mudança climática é qualquer coisa. É qualquer coisa, tá? E quando a ciência já antecipa a sua variabilidade natural. A ciência já fala, não, o clima vai mudar sempre, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, não interessa. Falar mudança climática é pleonasmo, tá? Demonstrar que não existe uma agenda climática, sinto muito. Não tem essa agenda climática. Isso aí é uma distorção científica que está tendo o quê? Uma serventia, e é essa serventia mesmo que a gente tem que estar atento. Qual que é? Legitimação de ações geopolíticas. Porque é lindo falar sobre clima. Quem aqui entende de clima? Por favor, levante a mão. Eu também não levanto a mão, porque a gente vai levantar a mão, professor meu, porque a gente vai demorar. A gente sabe um pouquinho, mas será que a gente sabe tudo? Por exemplo, das nuvens, a gente vai ver que não sabemos. Tanto é que os modelos do IPCC, alguns modelos, quando são rodados, fazem o planeta virar uma bola de neve, pessoal, porque joga toda a energia para fora. Outros fazem ele virar uma estufa gigantesca, porque o vapor de água segura a energia. Nem eles sabem. Nem eles sabem. Nós vamos mostrar um pouquinho dessas coisas para vocês. Então, serve então de legitimações geopolíticas e, olha só, imposições de agentes internos à nossa pátria. Então, tem gente aqui dentro também que está fazendo isso, e agentes externos sobre, sim, a nossa soberania. Tá? E, principalmente, pegar o desenvolvimento do Brasil, a parte da população e dos nossos sistemas produtivos. Eu sempre gosto de começar a minha palestra com essa imagem, porque, senhores, é o helicóptero que está poluindo, não é o vulcão. Tá? Vamos lá. Olha, eu resolvi ser bastante didático, porque o tema é muito complexo, como o professor Molhão já falou, e nós temos pouquíssimo tempo. Então, eu resolvi fazer a equação lógica da hipótese. O que diz a equação lógica da hipótese? Sobe CO2, ou qualquer outro CO2 equivalente que tem agora no discurso, implica num aumento de um negócio chamado efeito estufa, é a casinha de vidro que eu desenhei aqui, tá? Que, por sua vez, quando aumenta a temperatura do ar global média. Que, por sua vez, quando aumenta, vejam só, cria tudo que é tipo de problema no mundo e na sociedade. Aí a gente pergunta, o que aconteceu com o tema de mudança climática? Ele entra como, né, aqui no meio, porque eles perceberam que as temperaturas meio que pararam de subir. Quando o IPCC nasce num período em que as temperaturas estavam mais baixas, e eles já sabiam que até o final do século XX as temperaturas iam subir. É muito fácil fazer, né, ciência. Viu como está subindo? Viu como está subindo? Mas chegou no final do século XX para o século XXI, começou a dar uma mainada, e aí, né, opa, a hipótese não está mais se confirmando. E tudo isso é causado, sabe por quê? Porque a nossa vida está melhorando, porque o nosso consumo está aumentando, porque nós existimos no planeta e porque nós estamos sobrevivendo nesse planeta. Esta aqui é a equação da hipótese. Bom, então vocês estão percebendo que ela é bastante simples, porém, ela possui elementos altamente complexos. E justamente por ter elementos altamente complexos, fazendo uma relação extremamente simplória, está aí a sua fragilidade. Cria uma relação inexistente de atribuição entre fatores altamente divergentes. Quem falou que se eu entrar A aqui, sai B, C e D? Não sai. Então, eu resolvi desmontar um por um desses aqui da nossa equação da lógica deles. Primeiro, do dióxido de carbono. Por favor. Então, primeira pergunta. Esta molécula micro controla a temperatura do ar global média? Nós estamos falando de um planeta que tem temperaturas gigantescas numa área de mais de 510 milhões de quilômetros quadrados. O que significa isso? Né? Essa é a primeira pergunta. E aí, quando você olha na história do planeta, aonde está a relação de CO2 com temperatura? Sinto muito, não existe.
E olhem só no pré-cambriano, que todo mundo do IPCC gosta de desaparecer com isso daqui, tá, pessoal? Deixa eu avisar vocês antes. Por quê? Porque nós tínhamos 10 vezes a concentração de CO2 e o planeta entrou numa era glacial. Então, aonde está a hipótese se confirmando? Tá? Então, está aqui, ó. É uma concepção artística do que seria a Terra nesse período. E foram 2 vezes. E o resto do tempo que você pode ficar procurando, não tem relação. Nossa, mas a história do planeta é muito grande, professor. Dá para ver de uma outra maneira? Dá. Já tinha o Holoceno aí, que fizeram a pergunta, né? Então, esse aqui é o trabalho do senhor James Hansen, aquecimentista de carteirinha, né? Título 001. Tá? Ele é o primeiro, é o fundador. Eu sou o aquecimentista número 1 do planeta. O trabalho científico dele não diz essa relação. Olha só, tá? As temperaturas sobem antes, CO2 vai atrás. Temperaturas descem, CO2 vai atrás. Ué, tá meio estranho. Você falou que era o CO2 que fazia a temperatura subir. Só nos últimos 150 mil anos, de novo, o pessoal da geologia, trabalha também com glaciologia, mostra testemunhos de Vostok, pedaços de gelo, temperatura sobe antes, CO2 vai atrás, temperatura desce, CO2 vai atrás. Está aqui o professor Ian Clark falando, né? Não podemos dizer que CO2 vai dirigir as mudanças climáticas, porque certamente nunca fez isso na história do planeta. E esses malucos aqui, que são noruegueses então manja bastante dessas coisas de gelo também, resolveu mudar a escala. Mas vamos ver no tempo presente. Pegou a temperatura dos oceanos, temperatura dos continentes e CO2. Adivinha o que vai acontecer? A mesma coisa. Temperatura dos oceanos e dos continentes sobem antes, CO2 vai atrás, temperatura dos oceanos baixam, continentes baixam, CO2 vai atrás. Precisava ter ido muito longe na ciência? Não. Tinha que ter só pegar o relatório do IPCC, que ninguém lê as 3.000 páginas porque não tem paciência, vai ler aquelas 25, e leria no relatório deles, senhores. No relatório deles está dizendo: as variações de dióxido de carbono dos últimos 420 mil anos seguiram. Então, o CO2 está seguindo a temperatura. Tipicamente, de vários séculos a 1 milênio. O que ele está dizendo? Sobe de 800 a 1.000 anos antes, a temperatura CO2 vai atrás, temperatura baixa, CO2 vai atrás. E na página 446 do relatório, o IPCC, que se diz a autoridade que está querendo legitimar tudo isso que o senhor estava falando, assume, concluindo, a explicação para as variações glaciais e interglaciais de CO2 permanecem como um difícil problema de atribuição. O IPCC está confessando que ele não conseguiu achar a prova. Não é o professor Ricardo, nem o professor Mulhão, é os próprios caras do IPCC. Segunda pergunta, essa molécula aqui vai controlar o macroclima do planeta? Tudo que acontece aqui, inclusive Sol, Lua, raios cósmicos, que o professor gosta de falar de particulados, e outras incógnitas que nós da climatologia não sabemos ainda que imperam no clima? Você está dizendo que é isso? Será? Tudo que a gente observa na natureza desses macrosistemas são eles que controlam. Duração do ciclo solar, anomalia de temperatura, oceanos muito bem colocados para o professor, né? Ciclo solar, temperatura dos oceanos, regiões sensíveis como o Ártico, o Sol controlando. Se você tomar muita cachaça, CO2 encaixa nessa curva, porque não tem como. Não encaixa, não tem jeito. Vulcões, a grande incógnita do clima, você nunca sabe quando vai aparecer um vulcão e aí acabou. Se entrar 3 grandes vulcões de erupção, não tem mais verão no ano seguinte. Então eles colocam essa afirmação, que é o CO2, inclusive o humano, que é a forçante do clima do mundo, contra o Sol, contra os vulcões, contra os oceanos. Então, pela hipótese deles, o CO2 é o agente que controla o clima da Terra. Primeira falha terrível dessa hipótese deles é que é um reducionismo violento do que é a natureza climática, sem precedentes na história humana. Acho que até Deus tinha mais deuses do que só o CO2. Quando os caras batiam um tambor lá para controlar o clima. Segundo ponto. Pode apertar, por favor? O efeito estufa. Vamos lá. Conceito
completamente equivocado, tá? Resultados de uma estufa entra a radiação solar, sai sim a radiação infravermelho, e se o vidro for de quartzo, sai 100%, o que não sai de lá de dentro é o ar que esquentou. Então, você está bloqueando a dinâmica de fluidos. Tá? Isto não acontece no planeta Terra, você não está bloqueando essa dinâmica. Então, aqui, você tem uma dinâmica confinada. Nesse outro daqui, pode apertar, por favor? A atmosfera está livre, livre para fazer o que ela bem entender, chover, nevar, levar água para as cabeceiras dos rios, fazer o que ela quiser. Então, quando a gente tem esse saldo positivo, o Dr. Harrison da NASA fala, o pessoal sempre confunde, né? A atmosfera da Terra faz esse atraso de perda de energia, né? Imagina uma bola de bilhar imersa num fluido. Está aquecendo a bola de bilhar que passa para o fluido e depois vai embora essa energia. Então, a entrada de radiação é na velocidade da luz. A saída de infravermelho também é na velocidade da luz. As outras transferências de energia são extremamente lentas, é esse que é o atraso. Tá? Na Lua não tem atmosfera, tudo que entra, uma parte vai ser refletida, mas vai ser transformado em infravermelho e vai embora. Né? Quando você tira a radiação de entrada, que é o K estrela, que é o Sol, só sobra as perdas. E a perda do processo de infravermelho continua sendo na velocidade da luz, é muito eficiente, é muito eficiente. O que atrasa é a dinâmica da atmosfera, vapor de água, tudo está lá dentro da dinâmica da atmosfera, está atrasando. Na Lua, isso não acontece. Mas olha só que interessante, o Arrhenius, que é o pai do aquecimento global da Idade Moderna, traz lá, em 1896, o cálculo que se não tivesse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria de menos 18 graus Celsius. Enquanto que hoje é de 15 graus Celsius. Ele simplesmente errou, ele fez um procedimento matemático totalmente equivocado, que foi consertado pelo Gerlich em 1995. Não, a temperatura da Terra seria menos 129, que é mais ou menos a temperatura da Lua, menos 130 graus. A coisa mais absurda de tudo isso é fugir da física, né, professor? Fugir da física. Porque a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, ela é quente embaixo e frio em cima. Então, não é possível um corpo frio esquentar um corpo quente. Tá? O próprio professor John Christie, que trabalha com radiosondagens há anos, fala assim, eu não consigo encontrar nada quente aqui em cima. Mas o mundo da fantasia dos modelos do IPCC, eles criam essa fantasia, eles mostram uma anomalia de temperatura quente aqui para falar que está aquecendo, né? Quando que você pega o perfil real da atmosfera, sondagens, lança um balão, ele vai perfilando, tá? Satélites, mas você não encontra isso. Não encontra-se essa mancha quente, porque ela não vai existir mesmo. E o mais interessante de tudo isso é que quando você observa uma estufa, que o climatologista Timothy Oak fala, né, no Camada Limite Planetária, ele fala que o pessoal confunde a ideia de efeito estufa, né, com a casa de vidro. A casa de vidro, você está querendo segurar aquela dinâmica interna, mas se de noite o agricultor não ligar os ventiladores, vai dar geada dentro da estufa também. Então, um exemplo aqui, ó, Pareci Novo, em 2012. Deu geada dentro da estufa e não deu fora. Por quê? Porque fora ventou. Então, perdeu-se radiação dos dois lados, dentro e fora. A dinâmica externa estava ativa, ou seja, tinha energia, manteve as plantinhas. Dentro, a energia do ar quente ficou confinado na parte superior da estufa, inversão térmica, matou as plantas dentro da estufa. Isso aqui, para mim, é o caso assim, crasso de que não tem como provar isso. Né? O professor Patrick Frank fala, teoria física atual é extremamente inadequada para justificar esse assunto. Então, a hipótese é o CO2 que aumenta o efeito estufa, retendo o calor na atmosfera, emitindo para a superfície. Vamos lá, quantas falhas? Segunda, a atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa, como a gente mostrou. Terceira, a troposfera, que é a primeira camada, aquece de baixo para cima por insolação e convecção. São processos muito eficientes para transferir energia da superfície para o alto. E a quarta falha é a impossibilidade física de um fluido frio aquecer uma superfície
mais quente. Então, vamos para a temperatura do ar global média, né? Isso daqui, né? Qualquer filósofo falaria, meu, isso daí você está de brincadeira, né? É uma criação humana, né? Uma criação humana que serve para a gente fazer comparativos, não para determinar toda a sociedade do mundo. Por quê? Porque nós estamos mostrando aqui para vocês. Temperatura do ar global média significa alguma coisa dentro de um macroclima, que é uma coisa extremamente complexa. Quer dizer, eu estou dizendo para os senhores que basta eu te dar um valor de temperatura, você vai me dizer quantos ciclones teremos no ano, né? Quanto que vai nevar, quanto que vai chover, quanto que os mares vão congelar. Isso é absurdo, é um absurdo. Qualquer um da ciência climática acha isso ridículo, até pueril e infantil, e não sabemos como isso está há 31 anos atuando ainda. Por quê? Porque nós temos uma divisão extrema dentro da ciência, dessas ciências que trabalham com coisas divergentes, dos sistemas soft e os sistemas hard. Um motor é um sistema de baixa complexidade. Nossa, eu abro o capô do meu carro, é uma confusão total, não interessa. Temperatura para aquele motor tem significado. Frio ele não vai trabalhar, um pouco mais quente ele vai fundir, então ele tem uma range de temperatura para trabalhar. Então, um resultado aqui é esperado e tem sentido. Macroclima do planeta é um sistema extremamente hard. Então, eu vou ligar aqui um termômetro aqui e vou dizer, olha, a temperatura está significando aquilo. Por favor, mais um. Não tem sentido. Não tem sentido. Parâmetro, né? Problemas crassos que eu falo de usar esse tipo de parâmetro. Primeiro, pelo tamanho da Terra. O professor já falou, mais de 510 milhões de quilômetros quadrados, com as mais variados tipos de domínios de coberturas, principalmente os oceanos. O Pacífico é 1/3 do planeta Terra. Entendam, senhores? 1/3, certo? São 120 graus de longitude, o Pacífico. Gelo, Antártida. Terras áridas, nós temos muito, né? Mais de 39% são semiáridos e áridos dos continentes ainda por cima. E aliás, foi um russo, há mais de 200 anos, que falou, o ser humano é o único ser do planeta que consegue levar água para todos os lugares e criar ambientes. Há 200 anos atrás isso foi falado. Então, a gente sim tem que controlar as águas e passar para criar ambientes, inclusive melhores, porque 39% deles são secos, semiáridos e desertos. Tá? Então, olha só, o IPCC vem com uma coisa pueril, uma mudançazinha de nada de temperatura, e está querendo colocar na cabeça dos senhores que aquilo ali significa o planeta Terra, onde as temperaturas variam de 89 negativo, a estação Vostok, in situ, a 58 positivo, no deserto do Saara, e pelas medições modernas dos satélites, já quebrou o recorde de 93,2 para 70 positivo. Achar que você tem uma média global de temperatura e isso significa alguma coisa, você está achando que você está medindo a temperatura do seu umbigo, porque não tem nenhuma relevância nos estudos de climatologia. Porque, de novo, você tem infinitas combinações de todos esses sistemas que podem lhe dar uma temperatura média global. Aí eu pergunto, eu posso voltar para trás com esse valor e saber exatamente tudo o que aconteceu? Não, você pode ter no máximo uma estimativa. E quanto mais for regional o seu estudo, melhor, porque para globo, esqueça. Você pode dizer, mas se teve uma glaciação, não teve, e olhe lá. Então, a operação para frente agora é válida? Ou seja, eu pego a temperatura e falo que se tiver 2 graus, eu vou estar diminuindo isso daqui? Não vai estar, porque não tem sentido. Como eu falei aqui, a temperatura do ar é um estado momentâneo que representa o resultado dinâmico de todo o conjunto. Jamais vai servir para rastrear fenômenos e muito menos para projetar esses fenômenos para frente. Isso não é possível. E, de novo, nós vamos às fontes. O senhor Hansen, né? E pegamos depois os dados também dos cientistas que medem, o professor Christian, por exemplo, que mede a troposfera. Por favor. Então, notem aqui, de 1979 a 2012, eles colocaram uma variação de 0,1, a precisão científica, né, que o professor Molhão acabou de falar, 0,161, mais ou menos 0,033.
para nós da meteorologia, a primeira casa decimal tem alguma significância e olhe lá. O que esses caras estão fazendo é terra da fantasia. Isso não tem menor significado nem na escola da meteorologia, que é a escola norueguesa principal, depois vai se desdobrar em Chicago e tudo mais, e muito menos na escola francesa. Isso não tem significado nenhum. Mas a melhor parte vem agora. Low troposfera, então, troposfera baixa, na troposfera toda, a parte baixa. O que os senhores estão vendo aqui? A temperatura da troposfera está mais baixa que a superfície. Ou seja, como que a troposfera vai aquecer a superfície? Não dá para fazer isso. Está aqui, ó. Estou provando para os senhores com as informações deles mesmos. Por isso que a onda de cientistas críticos a eles é muito grande, não é pequena como eles falam, não. Os senhores só veem as vedetes da mídia, mas ela é muito grande de críticas, porque qualquer cientista que pega uma tabela dessa fala, peraí, essa coisa não fecha. Agora, o melhor de tudo, quando você pega essa variação e aplica as barras de erro, você vê lá 0,0. De novo, para nós da meteorologia, 0,0 é o quê? É tipo assim, zero é quase nada, né, pessoal? Não, é nada mesmo. É nada. Não, que variou? Não variou. É isso que eu estou mostrando para vocês. Não variou. É muito pouco. Então, quinta falha. Inferência completamente fora da realidade quando se relaciona a variação micro da temperatura com a combinação do macroclima planetário. Você está falando variaçãozinha de nada? Isso daqui são as flutuações normais do clima. Por favor. De novo, vou voltar a bater nessa tecla. Eu vou voltar muitas vezes, como meteorologista e como da Escola de Geografia, o professor Molhão também sabe disso. Exatamente pela sua volatilidade, os estudos de clima não usam temperatura do ar, eles usam temperaturas de subsuperfície, são os geotermômetros, que as coisas são muito mais estáveis, tá? E, para se falar qualquer coisa de clima, eu preciso ter, no mínimo, duas variáveis. Pode ser a temperatura média do ar mensal, mas, obrigatoriamente, eu preciso ter os totais pluviométricos do mês. Eu quero saber energia e eu quero saber água. Então, vejam que o IPCC só trabalha com temperaturas. Isso não significa nada para nós. Desculpe, sinto muito. Posso colocar 500 cientistas do IPCC aqui, eu vou continuar brigando com eles nesse ponto. Tá? E, principalmente, quando a gente pega informações do próprio IPCC e pergunta, olha, IPCC, eu preciso saber, então, uma avaliação regional das coisas. Eles só dão certeza nas temperaturas. Na precipitação e pressão no nível médio do mar é um horror. Vejam só, precipitação. Eu quero saber alguma coisa sobre chuva, né, durante os 100 anos aí que vocês estão falando. Eu preciso saber alguma informação. Ah, não, o nosso nível de confiabilidade é muito baixo. O que significa isso para nós meteorologistas? Se você fizer qualquer tipo de afirmação que não tenha 70% de certeza, volte para a escola. Por quê? Porque você está muito fraco. Está muito fraco. 50%, alguém ainda tem uma moedinha de 1 centavo de real? É um prognóstico do IPCC, vai errar. A tua moedinha de 1 centavo vai acertar. Os 10 bilhões de dólares que foram gastos pelo IPCC não vão. Não vão, está aqui, ó, eles não estão falando. O acerto, a confiabilidade deles é de 35%. Não dá certo. Tá? Então, sexta falha, parâmetro utilizado não tem significado climático para o que está se propondo. A avaliação climática deveria usar parâmetros corretos, mas é fraquíssima na principal, que é a temperatura. O professor Molhão também mostrou esse gráfico, eu achei bastante interessante de comentar de novo. Tá? Então, aliado a isso, os modelos fazem uma previsão de temperatura ano a ano global, mas não conseguem fazer qualquer coisa que seja que nos ajude efetivamente. Eu quero saber uma avaliação regional de temperatura, ou seja, um onde, e eu quero saber uma avaliação sazonal de temperatura, ou quando, porque é a coisa que eles falaram que eles são bons, hein? É aquilo que eles falaram que eles são bons. Então, nisso que eles falaram que eles são bons, eles não conseguiram fazer absolutamente nenhum prognóstico de secas do Nordeste brasileiro, que já aconteceram nos últimos 31 anos.
as quedas abruptas de temperaturas sazonais da Europa e da Ásia por anos seguidos, nós estamos com anos seguidos, aqui passa, né, o inverno, o pessoal esquece, né? O pessoal esquece. E, principalmente, as temperaturas baixas intersazonais dos Estados Unidos da América nesses últimos anos. O IPCC não acertou nenhuma delas. Mudança climática, então, né? Aí eles viram que, opa, as coisas começaram a esfriar, mudaram, né? Eu preciso mudar esse tema, mas eles já fizeram isso de cabeça pensada, porque é IPCC, Climate Change. Ele falou, meu, se até lá, até o final do século XX, a gente não conseguir, já tem o meu coringa na mão, certo? E é um coringa mesmo. É um coringa mesmo, certo? Por quê? É o grande coringa da climatologia moderna. Está lá, ó, não sabemos o que fez isto acontecer, logo foram as mudanças climáticas. Qualquer coisa que você vê. Né? Choveu lá no Rio de Janeiro, são as mudanças climáticas. Pegou fogo na floresta, são as mudanças climáticas. Tá? Então, pior de tudo, isenta todos esses aventureiros que 90% deles não são meteorologistas e muito menos são da climatologia geográfica ou que são meteorologistas que trabalham com isso há muitos anos, tá? De prestarem satisfações das suas certezas científicas. Tanto é que já estão jogando para 500 anos para frente. Porque nós já fizemos um levantamento de todas as previsões deles dos passados, de 20 até 60 anos atrás, todas elas erraram, tá? Então, realmente é cartomancia, tá? Mudança climática é o grande coringa. Se esquentou é a mudança climática, se esfriou é a mudança climática, derreteu, congelou, secou, choveu, desertificou, explodiu, tudo é mudança climática. Como era o El Niño, né, professor? Nos anos 90, tudo era o El Niño. Agora, eu vou pegar, assim, uma pessoa que a gente admite como o pai da meteorologia moderna, que é o Sr. Lorentz. É um cientista de primeiríssima linha, já falecido. Tá? In Climate is What You Expect, é um livro que ele escreveu. Ele, por exemplo, fez todas as teorias de divergência de fluidos, é excepcional. Ele coloca lá, ó, explica que a partir da definição mais básica de clima como algo essencialmente dinâmico, e seria impossível falar de mudanças climáticas, porque a mudança já está implícita na própria ideia de clima, como nós começamos a nossa palestra falando para os senhores. Então, oitava falha, qualquer fenômeno que observemos na natureza está sendo acusado de mudança climática, quando, na verdade, eles fazem parte desta variabilidade natural. E sobrou o que para nós, pessoal? Problemas de todas as ordens no mundo e na sociedade. Então, é interessante que os temas de aquecimento global ou mudança climática, eles usam conforme for conveniente, estão sempre associadas a qualquer coisa de aspecto negativo no mundo e na nossa sociedade. Tá? Simplesmente porque eles pegam aí a concentração de CO2 de Mauna Loa, que é um vulcão ativo, tá? Uma ilha vulcânica, com qualquer outra variável que eles tenham interesse. Né? Então, as principais são temperatura, derretimento do gelo, congelamento. Nossa, o gelo congela também é o aquecimento global, é interessante isso, né? Aí inventam as explicações mais estapafúrdias possíveis. Subida do mar, desertificação, aumento de chuvas, diminuição de chuvas, então chove mais ou chove menos. O exemplo que o professor Molion falou de 2014, atribuíram a corte de floresta amazônica. Em 2015, não só choveu muito, quebrou algumas marcas e encheu todos os reservatórios. Aí eu acreditei no João e o pé de feijão. Ele passou na Amazônia e jogou um monte de feijões e nasceram, assim, milhões de árvores de 2014 para 2015, para seguir a hipótese deles que a árvore faz chover. Né? Mas tem coisas mais interessantes, porque diversos trabalhos levantados, e o Oliveira fez um levantamento de dinheiro que foi usado no mundo para fazer pesquisa de relação com mudança climática. Então, o que a gente vê é que aumento de CO2 causa aumento de alergia, terrorismo, queda de aviões, risco de colisão com asteroides, morte por câncer, canibalismo em massa, aumento da atmosfera, diminuição do clima, aumento do clima, embriaguez de peixes, tá? Cegueira em caranguejos e lulas, essa foi essa semana, tá? Insônia em crianças, ataques de puma. Cuidado, quando nós saímos da sessão, teremos pumas aí fora para nos atacar, tá? Criminalidade, depressão, danos à saúde de cães, mudança do eixo e velocidade de rotação da Terra, extinção das espécies, da civilização humana, volta de répteis pré-históricos. Está na Nature, nossa, vamos voltar os répteis por causa disso. Né?
Fome, desastre no mundo da moda, envenenamento por comida, mudança, enfim, um monte. Mas o que eu acho interessante, que essa aqui é fenomenal, né? Não podemos esquecer também que dinossauros causaram aquecimento global. E assim, hoje, os bois e as vacas também, além dos obesos. Pega o gordinho, porque o gordinho causa aquecimento global. E cara recebeu dinheiro para fazer pesquisa em cima disso. Aí o cara faz uma relação totalmente impossível. Ah, porque gasta mais gasolina, come mais, não sei o quê. Olha só. É que eu falei para vocês. Né? Então, a mudança climática é o canivete suíço. Até o 7, Alemanha, Brasil 1, também foi a mudança climática. Tá? Então, nona falha, aquecimento global e mudanças climáticas serve de bode expiatório para todos os problemas humanos ambientais possíveis, somente porque correlacionam o valor de CO2 do Havaí com qualquer variável que eles tiverem interesse. Então, vocês estão se perguntando agora, se já 2 palestrantes mostraram que tudo isso é fraude, e eu comecei a palestra falando isso é geopolítica, aqui está o porquê. CCR, direitos civis. Senhor, é isto. Tá? Criação de mais impostos nacionais e mundiais. E o terceiro que mais me assusta, que faz parte da agenda que o senhor estava falando, que é aplicar métodos de controle total sobre a humanidade e as suas formas de produção. Sim, o IPCC vai criar o ICCC, que vai ser como se fosse uma agência atômica internacional. Eu estou dizendo para os senhores que CO2 vai ser urânio. Do mesmo modo que se trata urânio, vai se tratar CO2. Está prognosticado nessas conferências. E aí você vê que todas as nossas esferas de desenvolvimento, produção industrial, pesquisa, energia, saneamento básico, tudo, aparece um negócio chamado mudança climática, que é algo inexistente, e vira uma enorme ameba, né? Ela vai entrando em todas. O senhor mesmo estava falando, né? Vai entrando, não tem jeito. Nós temos que fazer uma vacina para tirar isso. É uma vacina. Né? Então, o ambientalismo e o clima, olha só, né? Tornam-se um sistema combinado, escalonado, para pretender atacar e controlar os seguintes pontos gerais. Eu vou ter que dar estendidinha, 5 minutos. Geração de energia, que vai ser encarecer cada vez mais a nossa energia, e aí a produção e as condições humanas de vivência e qualidade vão diminuir. Diminuição de produção, desindustrialização e recuo do agronegócio e mineração, recuo da economia, que é voltar ao estado neolítico dos seres humanos. Alguns pesquisadores de PCC falam isso a plenos pulmões, inclusive em sessões da ONU, tá? E perda da soberania, que é o discurso internacionalista. Vou passar muito rápido aqui. Tá? Energia, olha só onde nós estamos investindo atualmente. Por favor, clique. Eólica, biomassa e solar, as 3 mais caras. Por isso que a conta de energia só sobe. Processo de industrialização do país, esqueça, só vai cair. Ninguém vem colocar indústria num país que a energia é extremamente cara. Vejam o que aconteceu com Portugal nos últimos 10 anos. Tá? Então, quando eu vejo essas reuniões, né, tentando fazer um processo de reindustrialização, não vai dar certo, porque ninguém vai vir para cá. Soberania política de Estado e segurança alimentar. Vejam, nós já estamos com 66,3% do nosso país bloqueado. E eles querem que chegue à meta de 80%. Tá? Brasil, só com as unidades de conservação e terras indígenas, já tem 30,2%. 1/3 praticamente do país está intocado por causa só dessas 2 aqui. Austrália, segundo lugar, China, Estados Unidos, Rússia, Canadá e por aí vai. Aí vocês perguntam, nossa, mas tem um pessoal que também está protegendo bastante, né? Claro, por exemplo, né, a Austrália, que é o 2º lugar, protege deserto. Vamos proteger o deserto. A China protege muito o Tibete, neve. Neve e o abominável homem da neve, deve ser a espécie que está lá. Né? Estados Unidos também, você vai, mas tem um parque florestal, outro, Alasca, tem o que lá? Então a gente tem que também ver, tem uma área, mas que área é essa? Vão lá no Google, peguem as áreas e vão olhando. Nossa, tem um parquezinho aqui, mas o resto não é. Né? Os países pobres, coincidentemente, a Argélia, aí é a floresta. Aí é a floresta, incrível, né? Então, quando a gente coloca aqui, o relatório deles mesmo, tá? Protect Plant Report 2016, na página 32, coloca a cobertura mais ampla alcançada em nível regional é da América Latina e Caribe, os países pobres, sempre, né? Onde 4,85 milhões de quilômetros, 24% são de terras protegidas. Metade é do Brasil. Então, só que, terras nativas e as indígenas já dão 15 países da Europa, os nossos sujeitos que ficam falando para a gente, né, senhor?
Eles ficam falando, não, isso aqui, mas peraí, o que eu protejo já são 15 países de vocês. Tá aqui, ó, 30.2, isso daqui, mais um, por favor. Quando a gente coloca as terras particulares que são protegidas, quer dizer, é patrimônio privado que também está protegendo, né? Nós vamos para 50%. Agora, quando você pega a unidade de conservação e terra indígena, esses dois somados perdem desse. Então, quem mais preserva o meio ambiente florestal é a iniciativa privada, que já está meio absurdo. Então, 50% do Brasil já está intocado. Isso dá o quê? 28 países da Europa, né? O pessoal que fica rotando para cima do Brasil. Por favor, mais um. E agora, você coloca aqueles 16,5 das terras nativas, 663, né? Está quase chegando no número do capeta, certo? 666 daqui a pouco. Isso daqui dá 48 países da Europa. Como assim? O Brasil já preserva uma Europa? É isso. Tá? Agora vamos ver os nossos principais players do mundo. Brasil e Estados Unidos, a relação é de 3,3 para 1. Tá? 66 a gente protege, eles protegem 19. Né? 30 de agricultura, eles usam 74. Nós usamos 7,8 de lavoura, eles usam 17,4. Tá? E é interessante que esse valor aqui foi a equipe do doutor Evaristo de Miranda, através do excepcional trabalho da Embrapa, que calculou, porque por eles, né, era menos. Era menos, era 7,6, não, é 7,8. Nós mesmos ainda falamos, vocês erraram. Vocês aí nos Estados Unidos, vocês erraram, por favor. Né? Aí você olha isso aqui, ó, agentes internacionais instigando movimentos para cima do nosso país. Como esse relatório aqui, né? Farm here, forest there. Tá? Olha lá. Dinamarca, Ucrânia, Holanda, Reino Unido, não sei o quê. Olha só o que o Brasil ocupa, 7,6. Tá? Pegando lá, mapeando áreas cultivadas, a resolução de 30 metros. 7,6, 7,8. 7,6 eles que falaram, 7,8. Então, nós estamos chegando num nível meio crítico, mas o mais interessante é que, mesmo assim, isso daqui alimenta 1,5 bilhão de pessoas. O Brasil, hoje, alimenta 21% da população mundial. Eu estou falando, se eu dobrar essa área aqui, pessoal, prestem bem atenção nisso que é importante. Se eu dobrar essa área aqui, eu não chego, ó, da 14, eu não chego na americana, eu alimento quase metade da população mundial. O Brasil tem a chance de alimentar metade da população mundial. E com isso, o que acontece? Dívida pública em grande crescimento, privatizações estratégicas, problema de código florestal, ambientalismo funcional, movimentos sociais com as ONGs, tem aí, legislação cada vez mais restritiva, Constituição de 88, que tem partes da cópia da Carta de Estocolmo. A gente vai simplesmente parar, ficar sem energia, sem produção, sem dinheiro e sem pagar dívidas, e pior de tudo, vai se tornar insolvente. Coisas que já estão acontecendo em Portugal. Considerações finais, eu prometo que vou acabar rápido. Tá? Pelo que a gente expôs, CO2 não controla a temperatura do planeta e muito menos o seu clima, que é uma coisa extremamente complexa. Né? Temperatura não significa clima. Supostamente, se a hipótese fosse verdade, né? Então, olha, realmente, vocês cientistas estão certos, mas eles estão tão certos que eles precisam do princípio da precaução. Né? Olha que legal, né? Nós estamos tão certos que nós precisamos do princípio da precaução, né? 31 anos. Mas vamos supor que estivessem certos. Tá? A estimativa grosseira nossa é de 1% da emissão mundial. Então, jamais isso daí ajudaria a controlar o que quer que seja. Olha que loucura. Então, tudo esse aparato em cima do Brasil para supostamente controlar 1%, que não significa nada para o resto do mundo. Por favor. Só lembrar, pessoal, que CO2 faz comida. Tá? Sem CO2, sem comida. E nós estamos, segundo o Freeman Dyson, em umas épocas mais baixas de CO2 na atmosfera. Mais baixas. Então, retirar mais vai ainda destruir as plantas C3, que são a base alimentar, e vamos morrer de fome. Então, toda vez que alguém combate o CO2, ele combate a natureza e ele combate a humanidade.
Tá? O IPCC existe há 31 anos. 31 anos, dos 18, nós tivemos declínio de temperatura, portanto, sem evidência científica, a hipótese deveria ser descartada. Não é descartada por causa da aplicação da precaução. 2 grandes estadistas do mundo, aquecimento global é uma fraude. E aí, na hora que a gente volta para a nossa equação, estava aqui, né, bonitinha, o que eles estão mandando a gente fazer, por favor? Logo, precisamos salvar o planeta. Né? E como é que a gente salva o planeta? É toda essa relação geopolítica que o senhor estava explicando. Né? Precisamos mudar tudo, aquela mentalidade de destruir tudo e começar do zero. Né? Certo? Os métodos de produção, o consumo, a forma como a gente existe, com regras de conduta de como devemos proceder e viver. Eu recomendo vocês a lerem a teoria da tríade que a gente escreveu, que mostra detalhe por detalhe sobre isso. Então, gente, quando eles falam isso daqui, eles querem mudar, no final das contas, você, para que você tenha uma vida menor, com menos consumo, que comprometa a sua existência e, por sua vez, comprometa a sua sobrevivência. É isso que está em pauta, é isso que a agenda do desenvolvimento sustentável vai nos levar. Tá? Mais um, por favor. Volta um, por favor. Então, neutralidade do carbono vai ser a nova moeda global. Atentem, senhores, a isso. Essa novos trabalhos com créditos de carbono estão em cima disso daqui. E, para quem não sabe, a Bolsa Climática de Chicago, a CCX, o dos donos era o senhor Al Gore. Foi aí que ele comprou a mansão de 9,5 milhões na beira da praia. Né? Então, está aqui, ó. Quando alegarem que há um consenso científico, que não é porque nossos opositores vão vir aqui falar que eles têm um consenso científico, sinto muito, isso também é fraude. O John Coleman, meteorologista dos Estados Unidos, mostra isso, ele fala, vocês têm consenso porque vocês receberam dinheiro para fazer pesquisa sobre isso. Quando você lê o resultado das pesquisas, vocês ficam apavorados. Por quê? O Leggett-Son e o Bright levantaram 12 mil artigos, apenas 0,37 falam, é o homem que faz a temperatura do planeta subir e o clima. O resto não põe a mão no fogo, mas todos os trabalhos falam assim, precisamos fazer mais pesquisas e, portanto, queremos mais dinheiro. Esses dois aqui vocês conheceram hoje, tá? E eles parecem 2 perdidos no deserto, pregando. Não, esse aqui tem 30 anos fazendo isso aqui tem uns 15 já. O que esses 2 aqui apanharam para chegar aqui, os senhores não têm ideia. É uma coisa assim colossal a sua que essas pessoas nos dão. Por que não batem nos nossos argumentos? Tem que bater nas pessoas? Eles estão sozinhos? Não. Aqui eu só pus alguns exemplos de vários colegas nossos do mundo inteiro que também falam a mesma coisa. Tá bom? Então, muito obrigado, senhores, pela sua paciência. Estouramos aí um pouco o tempo, mas eu acho que valia a pena, porque chegar aqui, né, professor Molhão, foi difícil. Quero registrar a honrosa presença do deputado. Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.